quero convidar você a abrir a palavra de Deus em um texto muito conhecido, que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 28. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. A gente vai ler do verso 18 ao verso 20. Nesse momento aqui a gente vai se deter especificamente no versículo número 18. A gente vai conversar um pouco mais sobre esse versículo. E aí na próxima semana a gente trabalha mais os versos 19 e 20, tá? Mateus 28, de 18 a 20. Diz assim, meus amados irmãos, a Escritura Sagrada. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Convido você para a gente conversar com Deus mais uma vez. Senhor, o nosso coração se alegra em podermos servir um Deus tão grande como o Senhor, em podermos adorar o Deus que é maravilhoso e que está vivo. E nesta manhã, o nosso coração continua cheio de gratidão, por podermos ouvir a Tua palavra, que é mais doce do que o mel, que é perfeita, que restaura a alma, que dá sabedoria aos simples, que alegra o coração. A Tua palavra que nos consola e que nos vivifica. Obrigado a Deus pelos meus irmãos. Obrigado, Deus, pelo privilégio de sermos povo do Senhor. Que o Senhor receba nesta manhã a glória e o louvor e continue falando conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu queria que nós pensássemos o seguinte: o que é ser igreja? Mas para que a gente entenda o que é igreja, a gente precisa compreender o que não é igreja. Às vezes se edifica alguns conceitos sobre igreja que não são integralmente verdadeiros. Exemplo: igreja não é uma casa de repouso. A despeito de nós termos na igreja repouso, descanso. Igreja não é um hospital. A despeito de, graças a Deus, nós termos na igreja cura, restauração.
Porque quem é que gosta de viver a vida toda dentro de hospital? Quem é que tem um sonho de morar em um hospital? Ninguém. Hospital é aquele lugar que a gente entra, mas queremos sair o mais rápido possível. Então, a despeito de igreja ser aquele ambiente em que recebemos da parte de Deus repouso, descanso, renovação, cura, a igreja, ela não é, na sua essência, na sua natureza, na sua integralidade, um hospital ou uma casa de repouso. Porque nesta visão, qual é a eclesiologia ou a doutrina da igreja que é construída? Aquela que vê o pastor ou os pastores como capelães e os crentes como pacientes, mais nada. Igreja não é isso. A igreja também não é uma empresa prestadora de serviços. Nesta visão de igreja, ela é transformada numa empresa que busca e objetiva o aumento de clientes e o aumento do lucro. Igreja não é isso. Nesta perspectiva de igreja, o pastor, ele é visto como um executivo e os crentes como clientes que buscam ser servidos e terem as suas necessidades supridas. Não é essa também a ideia bíblica de igreja? A despeito de, na igreja, nós termos necessidades supridas, anseios satisfeitos em Cristo Jesus, mas igreja não é uma empresa prestadora de serviços. O que é, portanto, irmãos, a igreja? A igreja é a comunidade de discípulos de Cristo com uma missão no mundo. Igreja é essa comunidade de crentes em missão. O que é a igreja? A igreja é a comunidade constituída de um povo escolhido e chamado por Deus para anunciar o Evangelho de Cristo àqueles que se encontram distantes do amor de Deus e distantes da sua obra redentora. Ou seja, na igreja nós encontramos cura. Na igreja, nós pecadores encontramos restauração como povo de Deus. Na igreja, necessidades são supridas, sim. Mas a igreja é uma comunidade de seguidores de Cristo em missão no mundo. Nós estamos aqui reunidos. Daqui a alguns instantes voltaremos para os nossos lares. Mas nós somos continuamente um povo em missão. O pastor Ronaldo Lidório, em um dos seus livros, ele diz o seguinte: Deus chama toda a sua igreja para a salvação e a missão. Portanto, somos todos vocacionados para servi-lo
com tudo o que somos e temos em Cristo Jesus. Então, perceba o conceito, quando o pastor Ronaldo, ele diz que a igreja é esse povo chamado. E Deus, quando nos chama para a salvação, Ele nos chama também para a missão. E nós, irmãos, somos chamados para servir a Deus com tudo o que somos e que temos em Cristo Jesus. É por isso que eu quero pensar com os irmãos sobre igreja como esta comunidade com uma missão. A igreja é uma comunidade com uma missão. Nós estamos vivendo em um contexto social difícil, agravado pela pandemia, em que pessoas estão perdendo as suas vidas, pessoas estão amedrontadas, ansiosas, adoecendo por N outros problemas, além da Covid-19, pessoas estão sem dormir direito, pessoas estão sem se tratar de outros problemas de saúde que elas têm, por causa do medo de adquirir a enfermidade, pessoas estão sem ver os seus familiares, pessoas estão privadas de ir à rua e extremamente aflitas e ansiosas dentro de casa, e nós precisamos nos lembrar que a igreja não está parada. Que esse período da nossa vida, amados, não pode ser um hiato. Aquele momento em que nós estamos em stand-by, sem fazer absolutamente nada, esperando essa fase passar, aguardando ansiosamente uma vacina que resolva essa situação. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos entender que mesmo com as limitações que esse contexto histórico-social está nos impondo, nós continuamos em missão. E o que significa a palavra missão? Missão significa remeter ou enviar. Ela tem a sua raiz em um vocábulo latino. Portanto, ser cristão, ser igreja de Cristo, ser povo de Deus, implica necessariamente em ser enviado ao mundo como representante de Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus, que um dia foi enviado pelo Pai ao mundo, agora Ele envia você, envia a mim, a nós, ao mundo. Porque há uma verdade clara: todas as pessoas, ou elas são missionárias, ou seja, elas são enviadas por Deus ao mundo para levar Cristo, ou elas são um campo missionário. Elas precisam ser alcançadas. Não há um meio termo. Não há uma coluna do meio, aquela situação em que o indivíduo, ele não é nem missionário, nem é campo missionário. Ele não está nem totalmente salvo, nem totalmente perdido. Não há isso. Ou a pessoa é um missionário do Senhor, enviado ao mundo como igreja de Cristo para uma missão, ou ele é ainda um campo missionário. Ele ainda precisa ser salvo, precisa ser resgatado.
Johannes Blau, em seu livro A Natureza Missionária da Igreja, ele diz o seguinte: não existe outra igreja que não a igreja enviada ao mundo. E não existe outra missão do que aquela dada à igreja. Não há outra igreja a não ser a igreja enviada ao mundo, e não há outra missão a não ser a missão que Cristo deu à igreja. Então eu queria que você pensasse um pouquinho comigo. Quando a gente fala em missão, o que é a missão? Primeiro, a missão é uma continuidade da missão de Cristo sobre a terra. É uma continuação da missão de Jesus. Um dia, Jesus disse para você e para mim: venha a mim, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o mesmo Jesus que disse para nós: venha a mim, é o mesmo Jesus que diz para nós: vá por mim. Você veio a mim, e eu lhe curei, eu perdoei os seus pecados, eu lhe dei vida. Agora, vá a mim, vá a mim. Você veio a mim, agora vá por mim. Vá como meu representante, como meu mensageiro. Participar de uma missão, irmãos, da missão de Deus, primeiro, é continuar a missão de Jesus sobre a terra. No texto que lemos, isso está muito claro. Jesus está sendo assunto aos céus. Ele fala com os discípulos para que eles possam ir a um monte lá na Galileia. E ali os discípulos adoram a Jesus, alguns duvidam. E é nesse contexto que Jesus os envia. Irmãos, participar da missão é um privilégio. É um privilégio enorme. Vamos imaginar uma pessoa que tenha um emprego e aquele emprego lhe traz altos lucros, e ele diz: puxa, que privilégio. Puxa, ou um emprego que nem tão grande soma de dinheiro ele oferece, mas o indivíduo diz: que privilégio é poder trabalhar aqui, que bênção é poder ter o meu sustento. E é verdade. Mas imagine você ser um representante de Deus, estar envolvido na missão, irmãos, é um privilégio. Trabalhar com Deus e representá-lo. Trabalhar com Deus e representá-lo. Outro elemento: compartilhar com os outros sobre a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por uma pessoa. Compartilhar com os outros sobre a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por elas. Vamos imaginar. Essa semana, sexta-feira, morreu aquele ator que interpretou Pantera Negra, né? Tinha um câncer de cólon, que não estava sendo revelado desde 2016. Filmou alguns filmes nesse período, mas sexta-feira ele faleceu. Uma pessoa com dinheiro, com fama, com meios de se tratar, mas a enfermidade o venceu. Imagine se você descobrisse a cura do câncer e não compartilhasse isso com ninguém. Isso é um crime, não é?
Imagine se você descobrisse como se cura um câncer, independentemente do estágio dele, esteja ele localizado ou uma metástase, e não falasse isso para ninguém. Que coisa terrível. Imagine se você descobrisse a vacina para o Covid-19 e não falasse isso para ninguém. Ou um remédio plenamente eficaz e não compartilhasse isso. Não seria terrível? Você tem uma notícia melhor do que essa. Deus lhe deu a notícia de que as pessoas podem vencer a morte nele. Podem ter vida eterna nele. Podem ter esperança e salvação nele. Podem ter vida abundante nele. Podem ter sentido e significado para a vida nele. Podem ser eternamente felizes nele. Podem ter um dia todos os seus problemas resolvidos nele. E não contar isso. E a gente não contar isso porque tem medo, porque tem vergonha, porque está tímido, porque diz que não sabe falar, porque diz que não entende direito. Irmãos, nós não podemos fazer isso. As pessoas estão desesperadas, tateando, buscando uma solução. Estava falando com um casal jovem da igreja semana passada, e ele dizendo: pastor, está em alta novamente as pessoas consultarem horóscopo. É comum, pastor. Você vai ver o perfil de pessoas em rede social e ela diz qual é o signo delas. Irmãos, uma sociedade que está tateando, buscando sentido para as suas vidas, e nós temos o sentido para a vida delas, e está em Jesus Cristo, e nós devemos anunciar. Amém, irmãos? Nós devemos anunciar. E preste atenção, o valor da missão que Deus nos concede, ele é eterno. Nós podemos fazer muitas coisas boas para as pessoas, mas muitas das coisas boas que nós podemos fazer para as pessoas estão limitadas a essa vida. Mas anunciar Jesus para elas vai impactá-las não apenas nessa vida, mas por toda a eternidade. Existem muitas coisas que nós fazemos que vão ter impacto no próximo dia, na próxima semana, nos próximos 10, 20, 30 anos, se nós vivermos isso. Mas anunciar Cristo vai ter impacto eterno, eterno. Então nós estarmos envolvidos em uma missão traz significado para a nossa vida, traz sentido para a nossa vida. É por isso que o William James, ele dizia o seguinte, presta atenção nessa frase: o melhor uso que se pode dar à vida é empregá-lo em algo que sobreviverá a ela. O melhor uso que eu e você podemos dar à nossa vida é empregá-la em algo que vai sobreviver à nossa vida. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos juntar tesouros no céu. O fato é que toda pessoa está juntando algo. Ou ela está
juntando pecado para a sua condenação, ou ela está juntando tesouros no céu? O que é que nós estamos juntando? Nós podemos dizer com convicção que a nossa vida hoje está juntando tesouros no céu. Que aquilo que nós estamos fazendo hoje, diante daquilo que Deus nos revelou, está juntando tesouro nos céus. Veja que esse texto que a gente leu, aqui nós não temos uma grande sugestão. Jesus não está nos dando uma sugestão. Olhe, se possível, olhe, se der, olhe, se você tiver tempo. Não é isso que Jesus está fazendo. Aqui não é a grande sugestão, aqui é a grande comissão, irmãos. É o grande mandato. E a igreja, portanto, é essa comunidade em missão. E o que é que Jesus vai mostrar aqui? Qual é a base da missão? Quando você vai construir uma casa, você precisa colocar alicerce na casa, porque senão ela cai, por mais linda que ela seja. O alicerce precisa ser profundo, precisa ser sólido. Qual é a base da missão? Por que a gente pode se envolver de corpo e alma na missão de Deus? Jesus diz: a base da missão, irmãos, é a autoridade de Cristo. É isso que o texto diz no verso 18, observe aí na sua Bíblia. Jesus diz para os seus discípulos: toda, não é um pouquinho, toda a autoridade me foi dada no céu e onde mais? Na terra. Toda a autoridade. Você com certeza já lidou com autoridade, né? Já viu pessoas que têm muito poder, né? Mas por mais que elas tenham poder, elas têm um limite ao poder delas. Por mais que elas tenham poder, elas não podem fazer tudo o que querem, mesmo que achem que podem. Toda a autoridade tem um limite. Mas a autoridade de Cristo, daquele que lhe envia como embaixador, ela não tem limites. Toda a autoridade tem uma jurisdição, tem um campo de atuação. É por isso que nós temos poderes na República. Nós temos o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Cada um é chamado para atuar na sua área, dentro da sua competência, dentro da sua esfera. Mas a autoridade de Cristo é no céu e é na terra. É uma autoridade sobre o cosmos, é uma autoridade sobre o universo. E esse Cristo que tem autoridade, ele jamais vai abusar da autoridade, ele jamais vai se corromper no uso da sua autoridade, porque esse Cristo, ele é fiel e ele é justo. Qual é a base da missão? A base da missão é a autoridade de Cristo. E o que é autoridade aqui, irmãos? A autoridade é onipotência. A autoridade é soberania universal. Jesus está dizendo: todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Todo o poder me pertence. Então podem ir, eu estou enviando vocês. Vocês são os meus mensageiros, vocês são os meus representantes. Irmãos, isso é fantástico. Por que você está dirigindo o seu carro e de repente você vê lá um indivíduo fardado, independentemente do porte físico dele, mas ele pega um apito e apita e faz assim e você para?
não passa o carro por cima dele, não desvia e vai embora, porque ele tem autoridade. Jesus está dizendo: eu tenho toda a autoridade, eu tenho todo o poder, eu tenho toda a soberania. Quem é esse Jesus que lhe envia? Quem é esse Jesus? O Jesus que lhe envia foi aquele que foi colocado lá na cruz de maneira zombadora, mas eles estavam falando uma verdade, mesmo com a intenção de zombar. Rei dos judeus. Este é o rei dos judeus. O Jesus que lhe envia é aquele Jesus que um dia esteve em fraqueza, sim. Mas é o Jesus que hoje ele está em poder. Abra sua Bíblia e você vai perceber quem é esse Jesus que lhe envia. Quem é esse Jesus que tem toda a autoridade e que você pode ir, e que você pode anunciar, e que você pode proclamar, usando os meios possíveis. Apocalipse capítulo 1. Olha o Jesus que lhe envia. Olha o Jesus que tem a autoridade. Diz assim, Apocalipse capítulo 1. Verso 10 em diante. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz. Que voz era essa? Como de trombeta. Uma voz como de trombeta. Dizendo: o que vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas. Esmirna, ou melhor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, ou seja, 7 igrejas. E no meio dos candeeiros, ou seja, no meio das igrejas, semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, ou seja, indica eternidade, como neve. Os olhos como chama de fogo, ou seja, ele vê tudo, ele perscruta tudo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz desse que lhe envia, a voz desse que tem toda a autoridade, é como voz de muitas águas. Pense no mar, e você vai ver o mar, e as ondas do mar estão bravias, violentas, e você vê aquele barulho. Quando João ouve a voz, ele tenta imaginar: meu Deus, com que eu posso comparar essa voz? E ele lembra da voz de muitas águas. É esse o Jesus que ele envia. Verso 16: tinha na mão direita 7 estrelas. As estrelas são os anjos das igrejas, que os teólogos interpretam na sua maioria como os pastores das igrejas. Ele tinha os pastores nas mãos dele. E da boca saía-lhe o quê? Uma afiada espada de 2 gumes. O mesmo instrumento que salva e o mesmo instrumento que condena. O mesmo instrumento que cura e que expõe o pecado. O seu rosto, ele brilhava. Ele brilhava como o sol na sua força, irmãos. A gente ainda está no inverno, está passando. Mas pense o verão,
meio-dia, você olha para o sol, e ele é tão forte que você não consegue fixar nele. João está dizendo que esse Jesus, o rosto dele brilhava como o sol na sua força. É esse o Jesus que ele envia. É esse o Jesus que ele envia. O Jesus em fraqueza, mas hoje o Jesus em poder. Abra sua Bíblia em Apocalipse 19. Que coisa maravilhosa. Apocalipse 19. Olha o texto. A partir do verso 11. Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. É esse Jesus. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue. Só que esse sangue que está no seu manto não é o sangue dele quando morreu na cruz. É o sangue dos seus inimigos, dos seus adversários. É o sangue que anuncia a sua vitória. Ele está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esse o Jesus que ele envia. Por que você tem medo? É esse o Jesus que lhe comissiona. Por que você tem vergonha? É esse o Jesus. Queria caminhar para o final, irmãos. É empolgante falar sobre isso, mas a gente tem que terminar. Então, a palavra que é usada aqui no texto, irmãos, é exousia. É uma palavra grega que significa autoridade, ou poder e jurisdição absolutos. Jesus está dizendo: não há nada que esteja fora do meu controle. Esse mesmo Jesus, que tinha autoridade nos seus ensinamentos, que tinha autoridade para curar, autoridade para perdoar pecados, que tem autoridade sobre os seus apóstolos, é o mesmo Jesus que diz: eu tenho autoridade sobre tudo. Há um ditado que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. O Jesus que dá a ordem, ele tem autoridade, e ele tem competência para fazê-lo. Nós não cremos em um mundo no qual o diabo tem toda a autoridade. O diabo, ele age, mas os seus dias estão contados. O diabo foi envergonhado na cruz, foi vencido na cruz. O diabo não tem todo o poder. O diabo não tem nem as chaves da morte, nem as chaves do inferno, porque Apocalipse 1,18 diz que as chaves da morte e do inferno, quem tem é Jesus.
E esse Jesus que tem todo o poder, Ele habita em nós pelo seu Espírito. Então, quando Jesus nos envia, nós precisamos ter a certeza, nós temos condições de enfrentar as adversidades, de vencer o inimigo. Nós não precisamos ter medo, porque aquele que nos envia tem autoridade sobre todo o universo. Então aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. O que é que nós fazemos? Eu termino com 2 histórias. O que é que nós fazemos normalmente quando ligam para a gente? E a gente diz, alô, e ninguém fala do outro lado. Você faz o quê? Confessa. Desliga, né? Se a gente atende o telefone e a pessoa do outro lado não fala por 3 longos segundos, a gente liga. Mas tem uma serva de Deus, aqui no estado de Pernambuco, ela não faz isso não. Ligam para ela, não fala nada. Ela diz, espere aí, não desligue o telefone que eu tenho algo para falar para você. E ela apresenta o plano de salvação para a pessoa. E aquela pessoa que estava lá, aflita, quem sabe ela ouve. A história de uma mulher que ela vai para a praia está deserta, ela vê uma pessoa lá, isso é um fato. Ela senta com a pessoa, ele diz, eu queria falar sobre Jesus com você. E aquela pessoa estava desesperada. Aquela pessoa estava sem sentido para a sua vida. Irmãos, Deus nos chama. Essa mulher, essa semana eu voltando para casa, fui buscar a Cíntia no colégio, e aí ela disse, Jean, uma senhora ligou para mim hoje, eu não sei quem é a senhora. Ela ligou para mim, eu não a conheço, mas ela ligou para mim, aleatoriamente, porque ela também não me conhece, para falar de Jesus para mim. Ela pegou algum número, e ligou, e ela disse, eu quero lhe falar de Jesus. Os dias são difíceis, né? Mas eu quero compartilhar com você sobre Jesus. Basta nós nos dispormos, irmãos. Tanta coisa ruim que é postada aí, eu não acompanho, mas é o que me dizem, né? Nos Facebooks, Instagrams da vida. Tanta coisa ruim que é colocada, tanto lixo. Como a gente pode usar meios para levar a Cristo? Eu termino com uma história contada pelo pastor Ronaldo. Ele disse que esteve viajando lá na região próxima a Marã, lá no coração do Amazonas. E lá vivem os Cambeba, os Cocama e Miranha. E aqueles grupos são grupos indígenas que até um certo tempo atrás eram vistos como não alcançados. Quando ele chegou àquela tribo, ele foi fazer um trabalho ali, ele percebeu que tinha uma igreja evangélica forte ali. Uma igreja evangélica que louvava a Deus, mas louvava a Deus com fervor e com amor. Aquele louvor que estremece. E aí ele foi procurar quem é que começou aquele trabalho missionário. E aí mostraram uns crentes lá, ribeirinhos, mas falaram de um senhor chamado João. Ele é conhecido como João. E aí Ronaldo diz, eu fui entrevistar seu João. Pessoa simples, muito simples, quase iletrado, mas uma pessoa que tinha uma paixão grande por Cristo.
Aquele homem, ele vivia com a família em um flutuante, que era formado por um cômodo. Um cômodo era a casa que ele morava. E o que ele tinha? Ele tinha redes para pescar, uma cadeira e uma panela. É isso que ele tinha. E aí contaram que ele se mantinha por meio da pesca. E aí ele usava toda a energia que ele tinha para evangelizar os indígenas. E aí Ronaldo perguntou para ele: como é que o senhor veio parar aqui? E ele disse: eu vim ganhar a vida. Ganhar a vida? E como é que está a vida? E seu João diz: vai muito bem. Já plantamos 6 igrejas. Eu vim ganhar a vida. E a vida está boa demais. Uma cadeira, uma casa com um cômodo, uma panela. Como é que está a vida? Está boa demais. Já plantamos 6 igrejas. Irmãos, não é o nosso talento, não é a nossa condição, não é o nosso tempo, é a nossa disposição de servir a Deus, de amar a Deus e dizer: Senhor, eu não sei se o Senhor me chama para outro lugar, mas eu tenho certeza que o Senhor está me chamando para aqui. Se o Senhor me chamar para outro lugar, eu vou também, mas eu tenho certeza que o Senhor me chama para anunciar o Evangelho. Toda a autoridade pertence a Cristo. E eu estou disposto a anunciar esse Evangelho, porque eu sou enviado daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Queria convidar você a ficar de pé.